Olha só. Mirei nos Pictos, acertei nos Smurfs. Olá, eu sou Gabriela Duff e essa é a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os MacDuffs. Semana passada nós conhecemos a Tuatha Dé Danann, tribo da qual os Pictos acreditavam ser descendentes e se julgavam sagrados entre as muitas tribos do mundo celta graças a isso. Do outro lado nós conhecemos os celtas gaélicos ou milesianos, descendentes da princesa Escótia. Já conhecemos bem as lendas, agora vamos conhecer um pouco dos registros históricos. Conhecidos como Picti pelos romanos, a palavra em latim que significa pintados, essas unidades tribais habitaram grande parte da Escócia antes, durante e depois da ocupação romana na Britânia. Não se sabe o exato nome ao qual eles atribuíam a si mesmos. Entretanto, há uma teoria de que eles se referiam a si mesmos como Pecht, uma palavra que significa algo como os ancestrais. O historiador Tácito se referia a eles como caledonianos por eles terem habitado a Caledônia, nome que os romanos atribuíram à Escócia. Eles são mencionados pela primeira vez em 297 por Eumênio, orador romano que os chamou de inimigos seminus dos bretões enquanto atacavam a muralha de Adriano, que basicamente dividia o território que é atualmente Inglaterra e Escócia. Seus ataques durante a ocupação foram quase contínuos, e eles nunca foram conquistados pelos romanos, apesar de terem sofrido baixas nas diversas batalhas contra eles. Os Pictos se estabeleceram em pequenas comunidades constituídas por famílias pertencentes a um único clã, presididas por um chefe tribal. As diferentes comunidades agiam em seus próprios interesses, muitas vezes atacando uns aos outros para roubar gado, mas se uniam quando ameaçados por um inimigo comum. E é por isso que os romanos nunca conseguiram conquistar a região. Ao contrário de outras nações que os romanos invadiam, o norte da Grã-Bretanha não possuía cidades centrais, uma capital ou mesmo plantações que os romanos pudessem queimar e privar a população de comida. A natureza tribal dos Pictos permitia que eles se movessem rapidamente, então durante uma luta contra os romanos, por exemplo, eles poderiam facilmente abandonar o campo de batalha, correr para dentro da floresta e viver muito bem por lá o tempo que fosse preciso. Afinal, eles não estavam ligados a um único assentamento dentro de uma única região geográfica e poderiam sobreviver muito bem em qualquer lugar. A parte da crença de que eles eram descendentes da Tuatha Dé Danann, evidências apontam que eles descendiam de povos pré-célticos vindos originalmente da Escandinávia. Eles partiram de lá como um grupo coeso e chegaram ao norte da Escócia. Mais tarde houve uma migração para o sul e a descentralização desse povo. Também não há um consenso sobre qual idioma os Pictos falavam. Sugere-se que eles tinham uma língua criativamente chamada de língua picta. Existem diversas sugestões para a origem desse idioma, mas nenhum consenso ainda. Essa língua pode ter sido oriunda tanto de um idioma celta, quanto do germânico ou mesmo do inglês antigo. Nos séculos 17 e 18, muitos dos monumentos do passado eram chamados de Pictos. Isso significava que desde túmulos da Idade da Pedra até diques medievais recebiam o rótulo. Mas os estudiosos hoje em dia tendem a colocar o período dos Pictos, de cerca de 80 d.C., a meados do século IX. Embora existam poucos registros escritos sobre os Pictos e sua arquitetura doméstica e militar se misture com a de outros povos tribais da Escócia, eles deixaram um conjunto único de artefatos. Eles viviam em casas construídas em madeira, embora sua habilidade em entalhar esculturas em pedra seja evidente a partir das muitas pedras ainda existentes em toda a Escócia ou abrigadas em museus. As pedras pictas, cuja arte influenciou fortemente obras como os manuscritos medievais de Kells e Durrow, retratam geralmente animais e intricadas formas geométricas, uma grande tradição artística entre os Pictos. Os Pictos participaram de uma das batalhas mais decisivas da história da Escócia, a Batalha de Dunican, em 685. Se os Pictos tivessem perdido, a Escócia poderia nunca ter existido. Para os anglo-saxões do Reino da Nortúmbria, foi simplesmente um desastre, acabando com o domínio da Nortúmbria na Escócia. Os Pictos, Gaels e muitos bretões foram libertados da soberania da Nortúmbria. Poetas gaélicos comemoraram o resultado da batalha. A fronteira dos Pictos voltou a ser delimitada pelos rios Forth e Clyde.
Em 500 d.C., sob o comando do rei Fergus Mor, esse povo, que acredita-se ser os descendentes dos milesianos, migrou da Ibérnia para a Caledônia ou da Irlanda para a Escócia, e fez de Dunad e Dunolly, perto de Argyll and Bute, as principais fortalezas do reino de Dalriata. Eu procurei em algumas fontes a pronúncia do nome desse reino, eu ouvi Dalriada, ouvi Dalriata, mas em nome da minha sanidade mental eu vou tratá-lo por Dalriata. Se não gostou? De acordo com o historiador e monge Beda, o nome Dalriata significava porção de Helda, Dal significando porção ou parte, e Helda teria sido o nome do líder gaélico que fundou o reino. E é a partir dessa migração que a giripoca entre os dois povos começa a piar. No século V d.C., o reino de Dalriata se estendia por ambos os lados do Canal do Norte e compunha a parte norte do atual condado de Antrim, na Irlanda do Norte, parte das Hébridas interiores e Argyll. No início do século VIII, um dos reis pictos mais poderosos e bem-sucedidos capturou Dunad. No entanto, o forte foi logo recapturado por Dalriata. A parte irlandesa do reino declinou gradualmente, e após as invasões vikings no início do século IX, perdeu toda a identidade política. No coração do reino gaélico, Dunad era um forte extraordinário no topo de uma colina. Em suas encostas superiores, ele era cercado por muralhas de pedras, e a entrada era através de uma fenda natural na rocha, selada por portões de madeira. Mas ela era muito mais do que uma fortaleza defensiva. Além do portão, havia casas e oficinas de fundição de ferro e ouro. Um importante centro de comércio, muitas mercadorias fluíam através dele. Ouro da Irlanda, vinho do sul da Europa e até mesmo minerais raros do Extremo Oriente usados pelos escribas para colorir manuscritos. Dunad era também o local onde os reis gaélicos eram coroados. Era esperado que um novo rei traria fertilidade, épocas abundantes e sucesso na guerra. A cerimônia era parcialmente pagã, com um casamento simbólico com a terra, com um bardo, ou seja, um poeta, do rei recitando sua genealogia de volta para seus antepassados míticos, e a parte cristã, porque os reis eram abençoados pelo Abade de Iona. Em meados do século IX, os pictas se uniram aos celtas gaélicos de Dalriata. Eles tiveram vários monarcas conjuntos antes disso, mas o que os uniu em laços ainda mais fortes foi a invasão viking. A partir daí, os reis pictos abraçaram a cultura gaélica e juntos eles criaram o reino de Alba, que mais tarde se tornaria o reino da Escócia. Por volta de 900 d.C., o reino dos pictos deixou oficialmente de existir. Kenneth MacAlpin, o filho de Alpi mac Ecgtheoch, é geralmente considerado o fundador da Escócia medieval, mas sobre ele nós vamos falar no vídeo que vem. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, quer saber? Tá dando uma puta trabalheira pra fazer isso aqui. Não gostou? Simplesmente mude de canal, que se dane, tá? Passar bem.